Imagine só, uma das lições mais valiosas que aprendi ao longo de décadas investindo não veio dos momentos de euforia, mas justamente quando o mundo parecia desabar. Em 2008, enquanto bancos quebravam, a bolsa despencava e as pessoas escondiam dinheiro debaixo do colchão, eu fiz exatamente o contrário. Assinei cheques bilionários quando todos só pensavam em fugir. Coloquei 5 bilhões de dólares na Goldman Sachs quando o sistema financeiro parecia condenado. Outros 3 bilhões na General Electric, que muitos achavam que não sobreviveria. Decisões assustadoras? Com certeza. Mas acertadas porque entendi algo que a maioria esquece na hora do pânico. O melhor momento para comprar é quando todos estão vendendo. Já repeti isso milhares de vezes. Seja cauteloso quando os outros estão gananciosos, e ganancioso quando os outros estão com medo. O problema é que as pessoas só lembram dessa regra quando ela não se aplica. Na alta, quando todos estão lucrando, ninguém pensa em cautela. Na baixa, quando o mercado sangra, ninguém tem coragem de ser ganancioso. Pois bem, agora o setor de saúde está sangrando, e eu estou sendo ganancioso. No segundo trimestre de 2025, a Berkshire Hathaway revelou uma nova posição na United Health Group. Compramos mais de 5 milhões de ações, cerca de 1,6 bilhão de dólares na época. Quando a notícia se espalhou, as ações da empresa dispararam 14% em um único dia. Muitos não acreditaram. Como Warren Buffett investiria numa empresa que perdeu metade do valor em poucos meses? A resposta é simples: não comprei apesar da queda. Comprei por causa dela. Vou explicar por quê, porque isso resume tudo o que acredito sobre investimentos. A United Health é a maior seguradora de saúde privada dos Estados Unidos. Atende dezenas de milhões de americanos por meio de planos empresariais, Medicare Advantage e Medicaid. Além disso, controla a Optum, que oferece serviços médicos, gestão de benefícios farmacêuticos e soluções tecnológicas para o setor. É um gigante que toca praticamente todos os pontos do sistema de saúde americano. Por anos, a empresa foi considerada uma das ações mais confiáveis de Wall Street. Crescimento constante, receita subindo, lucros em expansão de 2 dígitos. O preço da ação saltou de menos de $50 há uma década para mais de 600 no fim de 2024. Os investidores adoravam a previsibilidade, a rentabilidade e o fato de estar num setor com demanda garantida a longo prazo. Até que, de repente, tudo desmoronou. Em abril de 2025, a United Health chocou o mercado ao reduzir suas projeções de lucro. Os custos médicos estavam mais altos do que o esperado. O Medicare Advantage, que por anos foi o motor de crescimento, enfrentava pressão por maior uso dos serviços e mudanças regulatórias. Os investidores entraram em pânico e as ações caíram mais de 20% em apenas 2 dias. Mas isso foi só o começo. Em maio, o CEO Andrew Witt anunciou sua saída por motivos pessoais. Ao mesmo tempo, a empresa suspendeu suas projeções anuais, admitindo que não sabia como o resto do ano se desenrolaria. As ações despencaram novamente. Depois veio a notícia de que o Departamento de Justiça investigava práticas de faturamento do Medicare. O preço das ações afundou mais ainda. No fim das contas, a United Health perdeu mais da metade do seu valor. Uma empresa que valia mais de 500 bilhões no auge viu quase 300 bilhões evaporarem. Foi um dos colapsos mais dramáticos de uma grande corporação americana em anos recentes. E foi aí que comecei a comprar. Sei o que estão pensando. Warren, como investir numa empresa sob investigação criminal? Como apostar numa ação cujo CEO saiu de repente? Como colocar dinheiro no negócio cujos lucros estão desabando? São perguntas válidas. Vou respondê-las. Primeiro, sobre a investigação. Sim, o Departamento de Justiça está examinando as práticas de faturamento do Medicare. É preocupante, não vou minimizar. Mas investigação não é condenação. A empresa não foi acusada de nada. Afirmou publicamente que mantém a integridade de seu programa Medicare Advantage. Até termos mais detalhes sobre o que está sendo investigado e quais as possíveis consequências, não vou presumir o pior. Mais importante, mesmo que haja multas ou penalidades, a demanda por saúde não vai desaparecer. As pessoas continuarão adoecendo, precisando de seguro e de atendimento médico. Seja qual for o desfecho regulatório ou legal, o negócio em si seguirá existindo e gerando fluxo de caixa. Segundo, a saída do CEO. Sim, Andrew Witt deixou o cargo de forma repentina, e isso nunca é bom sinal. Mas a empresa o substituiu por Stephen Ainsley, que comandou a United Health por mais de uma década antes de Witt. Ainsley construiu essa empresa. Sabe onde estão os problemas e como resolvê-los.
Se alguém pode reverter essa situação, é ele. Terceiro, e mais crucial, a valuation. Quando compramos as ações, elas estavam sendo negociadas a cerca de 10 vezes o lucro. 10 vezes o lucro para uma empresa que historicamente valia 20 vezes ou mais. Descontos assim não aparecem com frequência em negócios dessa qualidade. É verdade que os lucros vão cair este ano. A própria empresa admitiu que espera algo entre 16 e 17 dólares por ação, bem abaixo dos 30 dólares de anos anteriores. Uma queda significativa. Mas o mercado parece ignorar um detalhe fundamental: isso é um problema temporário, não permanente. Os desafios da United Health, custos médicos elevados, desajustes de precificação e maior uso dos serviços no Medicare Advantage, são todos solucionáveis. A empresa pode reajustar seus produtos de seguro, modificar os benefícios, implementar controles de custos e medidas de eficiência. A gestão já afirmou que espera voltar a crescer em 2026. O caminho à frente está claro, mesmo que o curto prazo seja doloroso. Quando invisto numa empresa, não estou comprando o que ela vai entregar no próximo trimestre ou mesmo no próximo ano. Estou comprando o que esse negócio será daqui a 5 ou 10 anos. E nesse horizonte, a United Health continua sendo um gigante indispensável no sistema de saúde americano. O medo pode ter derrubado o preço das ações, mas não destruiu o valor do negócio. E é justamente nesses momentos que as melhores oportunidades aparecem. Desesperados com a possibilidade de novos colapsos no setor financeiro, os reguladores apertavam o cerco, e o mercado via apenas riscos. Mas eu enxergava algo diferente: um banco com uma rede de agências espalhada por todo o país, uma marca reconhecida e uma base de clientes que, apesar dos problemas, continuaria precisando de serviços bancários. O medo havia derrubado o preço a níveis irracionais. E o que aconteceu? Em poucos anos, o Bank of America se recuperou, pagou dividendos, recomprou ações e multiplicou o valor para quem teve coragem de comprar quando todos fugiam. O mesmo princípio se aplica ao setor de saúde hoje. Quando políticos falam em reformas radicais, quando reguladores anunciam novas regras ou quando escândalos dominam as manchetes, o mercado reage com pânico. As ações caem, os analistas cortam suas projeções e os investidores correm para a saída. Mas a demanda real, aquela que não depende de discursos ou de ciclos eleitorais, permanece intacta. E é justamente nessa hora que os verdadeiros investidores aparecem. Veja o caso da DaVita. Quando começamos a comprar suas ações, muitos questionavam: como investir numa empresa que depende tanto do governo, com reembolsos de Medicare e Medicaid sujeitos a cortes? A resposta é simples: porque o governo não vai deixar de pagar por tratamentos que salvam vidas. Pode ajustar as taxas, pode mudar as regras, mas não vai interromper o fluxo de recursos para algo tão essencial. E enquanto isso, a demanda por diálise só cresce. A cada ano, mais americanos desenvolvem insuficiência renal. A cada ano, mais pessoas precisam de 3 sessões semanais por toda a vida. Não há substituto, não há concorrência que mude essa realidade. E a DaVita, com sua escala e eficiência, está posicionada para capturar essa demanda crescente. O mesmo vale para a United Health. Sim, há incertezas regulatórias. Sim, há debate sobre preços de medicamentos e cobertura de seguros. Mas nenhuma dessas discussões muda o fato de que nos próximos 20 anos, dezenas de milhões de americanos vão envelhecer, adoecer e precisar de cuidados médicos. E alguém vai pagar por isso. Pode ser o governo, pode ser o setor privado, pode ser uma combinação dos dois, mas o dinheiro vai circular. E as empresas que estiverem no centro desse fluxo, como a United Health, vão continuar lucrando. Aqui está a verdade que poucos querem ouvir: o medo é o melhor amigo do investidor de longo prazo. Quando todos estão assustados, os preços caem. Quando os preços caem, as oportunidades aparecem. E quando as oportunidades aparecem, aqueles que têm paciência e convicção colhem os frutos. Não estou dizendo que você deve ignorar os riscos. Claro que há desafios, sempre há. Mas o que separa os grandes investidores dos medíocres é a capacidade de enxergar além do ruído, de distinguir o barulho do que realmente importa. A saúde não é um setor qualquer. É um dos poucos em que a demanda é literalmente uma questão de vida ou morte. E enquanto houver pessoas envelhecendo, adoecendo e precisando de tratamento, haverá negócios prósperos. O que você precisa decidir é se quer estar do lado de quem vende por medo ou de quem compra com convicção. Porque, no fim das contas, o mercado sempre recompensa aqueles que têm a coragem de ir contra a manada. O colapso dos preços do petróleo. E agora, vejo isso acontecer novamente na saúde. O medo é um mestre cruel. Ele distorce a realidade.
amplifica os problemas e faz com que oportunidades claras pareçam armadilhas disfarçadas. Quando um setor inteiro é abandonado, quando as manchetes gritam crise e os analistas preveem o pior, é exatamente nesse momento que os investidores mais disciplinados encontram suas maiores vantagens. Porque o mercado não precifica o que é provável, ele precifica o que é temido. E quando o medo domina, os preços caem muito abaixo do valor real dos negócios. Mas aqui está a verdade incômoda: a maioria das pessoas não consegue agir assim. Elas são programadas para seguir o rebanho, para buscar conforto na multidão, mesmo quando a multidão está errada. Quando todos estão comprando, elas compram. Quando todos estão vendendo, elas vendem. E é justamente por isso que a maioria nunca obtém retornos excepcionais. O sucesso no investimento não exige genialidade, exige coragem. Coragem para fazer o contrário do que todos estão fazendo. Coragem para manter a convicção quando o mundo inteiro diz que você está errado. Coragem para enxergar valor onde os outros só veem desespero. E não se engane, a saúde não é um setor em declínio. É um setor em transformação. As mesmas forças que hoje assustam os investidores, regulação, custos crescentes, mudanças demográficas, são as mesmas que criarão as maiores oportunidades para quem souber enxergar além do curto prazo. Uma população envelhecendo não é um problema, é uma demanda garantida por décadas. Doenças crônicas não são um fardo, são um mercado em expansão. E a inovação médica não é um risco, é a única coisa que pode tornar esse setor ainda mais essencial no futuro. Claro, haverá empresas que não sobreviverão. Sempre há. Mas as melhores, aquelas com modelos de negócio resilientes, gestão competente e vantagens competitivas duradouras, não apenas sobreviverão, como sairão mais fortes. E quando isso acontecer, os preços das ações refletirão não o pânico do momento, mas o valor real desses negócios. A questão não é se a saúde vai se recuperar. A questão é quem terá a paciência e a disciplina para estar posicionado quando isso acontecer. Eu já vi isso antes. Vi investidores fugirem dos bancos em 2009, convencidos de que o sistema financeiro estava condenado, só para verem as ações se multiplicarem nos anos seguintes. Vi gente abandonar as ações de tecnologia em 2002, certos de que a bolha nunca se recuperaria, e perderem uma das maiores valorizações da história. E agora, vejo o mesmo padrão se repetindo na saúde. Os mesmos erros, as mesmas oportunidades desperdiçadas. Mas aqui está a diferença: você não precisa cometer esses erros. Você pode aprender com eles. Pode reconhecer que o medo é passageiro, mas o valor é permanente. Pode entender que as melhores compras não são feitas quando tudo está perfeito, mas quando tudo parece perdido. E pode decidir, hoje, se quer ser mais um na multidão ou se quer ser aquele que enxerga o que os outros não conseguem. Porque no fim, o mercado não recompensa os que seguem a manada. Ele recompensa os que têm a clareza de ver além dela. E a saúde, hoje, é exatamente esse tipo de oportunidade. Uma daquelas raras chances em que o barulho do momento esconde o valor de uma vida inteira. A pergunta é: você vai deixar o medo decidir por você ou vai ter a coragem de agir? Rendimentos dos títulos do Tesouro Americano, que mal cobrem a inflação, ou as ações de tecnologia que, mesmo após anos de alta, ainda negociam a múltiplos que beiram a especulação. Enquanto isso, empresas como a United Health oferecem fluxos de caixa previsíveis, crescimento estrutural e margens que resistem até mesmo às piores crises. E tudo isso a preços que historicamente só se vêem em momentos de pânico. E o pânico, como sempre, é um péssimo conselheiro. Ele distorce a realidade, transforma problemas temporários em catástrofes permanentes e faz com que investidores vendam ativos de qualidade por preços que, em retrospecto, parecerão absurdamente baixos. Mas é justamente nesses momentos que as maiores fortunas são construídas. Quando os números gritam que algo está barato, mas o medo sussurra que é melhor esperar. Quando os analistas reduzem suas projeções, mas os fundamentos da empresa permanecem sólidos. Quando o mercado precifica um cenário de estagnação, mas a demografia, a inovação e a necessidade humana apontam para o contrário. Veja bem, a população envelhece. As doenças crônicas aumentam. A tecnologia médica avança a passos largos, criando soluções que antes eram impensáveis. E no centro de tudo isso está um setor que não pode ser desligado, terceirizado ou substituído por um algoritmo. A saúde é uma das poucas indústrias que cresce em qualquer ciclo econômico, em recessões, porque as pessoas não deixam de adoecer, em expansões, porque têm mais recursos para cuidar de si. E, no entanto, hoje esse setor está sendo negociado como se fosse uma empresa de commodities cíclicas, sujeita aos caprichos do mercado. Isso não faz sentido.
e é exatamente por não fazer sentido que representa uma oportunidade. Claro, há riscos. Sempre há. Os custos médicos podem continuar pressionando as margens. A investigação do Departamento de Justiça pode resultar em multas ou restrições. A concorrência pode se tornar mais agressiva. Mas esses são riscos que qualquer investidor sério já deveria ter precificado. O que o mercado não está precificando, e talvez nem consiga, é a resiliência intrínseca dessas empresas. A capacidade de se adaptar, de inovar, de, mesmo em meio ao caos, continuar entregando valor. Pense na United Health não como uma empresa de seguros, mas como uma plataforma de saúde. Ela não vende apenas apólices, ela gerencia redes de hospitais, desenvolve tecnologias de diagnóstico, otimiza tratamentos e reduz desperdícios. Em um mundo onde os custos da saúde disparam, quem melhor para controlá-los do que a própria empresa que os financia? Essa é uma vantagem competitiva que poucos setores podem reivindicar. E é por isso que, mesmo em momentos de turbulência, empresas como essa não apenas sobrevivem, elas prosperam. Agora pergunto, se você soubesse que daqui a 10 anos, a demanda por serviços de saúde será 30% maior do que hoje, e que as empresas que dominam esse mercado estarão gerando lucros muito superiores aos atuais, você estaria disposto a pagar um preço mais alto por elas? Provavelmente sim. Então por que não pagar um preço baixo agora, quando o mercado está oferecendo exatamente isso? A resposta, é claro, está na psicologia. Investir contra o consenso exige uma disciplina que poucos têm. Exige ignorar as manchetes, resistir ao impulso de seguir a multidão e, acima de tudo, confiar na análise em vez do instinto. Mas é justamente essa disciplina que separa os investidores medianos dos extraordinários. Os que compram quando todos vendem não o fazem por serem mais inteligentes. Eles o fazem por serem mais pacientes. Por entenderem que o mercado não é um cassino, mas um mecanismo que, ao longo do tempo, recompensa quem enxerga valor onde os outros só veem risco. E o valor, hoje, está escancarado. Não em promessas vazias ou modismos passageiros, mas em negócios reais com fluxos de caixa reais, liderados por gestores que já provaram sua capacidade de navegar em águas turbulentas. Negócios que, mesmo em meio à tempestade, continuam a gerar retornos para seus acionistas, não por sorte, mas por mérito. Então, se você está lendo isso e ainda hesita, pergunte a si mesmo: o que é mais arriscado? Comprar uma ação que já caiu 40% e está sendo negociada a múltiplos de crise, mesmo com fundamentos intactos? Ou esperar até que o mercado reconheça o valor, quando os preços já tiverem subido 50%, 100%, 200%, e aí sim, correr o risco de pagar caro pelo que hoje está barato? A história já respondeu essa pergunta inúmeras vezes. E, no entanto, a cada novo ciclo, os investidores parecem esquecer. Eles compram na euforia, vendem no desespero e se perguntam por que seus retornos nunca batem os do mercado. Enquanto isso, os que têm a coragem de agir quando todos duvidam, esses, sim, constroem patrimônios que resistem ao tempo. A saúde não é diferente. Os problemas de hoje serão os casos de estudo de amanhã. As ações que hoje são evitadas serão as queridinhas do mercado no futuro. E os investidores que tiverem a visão de enxergar isso agora serão lembrados como aqueles que, quando todos fugiam, tiveram a audácia de avançar. Não é sobre prever o futuro. É sobre reconhecer o presente. E o presente diz que, neste exato momento, há uma das maiores assimetrias de risco-retorno que já vi em décadas. Uma daquelas raras janelas em que o medo criou uma oportunidade que a razão não consegue ignorar. A pergunta não é se a saúde vai se recuperar. A pergunta é: você vai estar do lado certo da história quando isso acontecer? Simplesmente lançar um aplicativo e começar a tratar pacientes. Cada novo medicamento, dispositivo ou modelo de atendimento precisa passar por anos de testes clínicos, aprovações regulatórias e processos de reembolso. Isso cria barreiras de entrada que protegem os players estabelecidos e limitam a velocidade da disrupção. Segundo, a confiança é um ativo crítico em saúde. Pacientes não trocam de médico ou hospital com a mesma facilidade com que trocam de loja ou serviço de streaming. Relações de longo prazo, reputação e resultados clínicos comprovados são fatores que não podem ser replicados por algoritmos ou plataformas digitais da noite para o dia. Terceiro, a complexidade do setor é imensa. Tratar doenças crônicas, realizar cirurgias ou desenvolver terapias inovadoras exige conhecimento especializado, infraestrutura física e uma rede integrada de profissionais. Não é algo que possa ser uberizado sem riscos significativos para a qualidade do atendimento. Isso não significa que a tecnologia não esteja transformando a saúde.
Ela está, e de maneiras profundas. Mas o que estamos vendo não é uma substituição dos players tradicionais e sim uma evolução. Empresas de saúde estão incorporando inteligência artificial para diagnósticos mais precisos, telemedicina para ampliar o acesso e análise de dados para otimizar tratamentos. Os vencedores não serão os disruptores externos, mas aqueles que souberem integrar inovação aos seus modelos de negócios consolidados. E aqui está a ironia: muitos dos supostos disruptores do setor estão, na verdade, se tornando parceiros das empresas tradicionais. Gigantes da tecnologia como Amazon, Google e Microsoft estão investindo bilhões em saúde, mas não para competir diretamente com hospitais ou farmacêuticas. Eles estão desenvolvendo ferramentas que tornam esses players mais eficientes, não obsoletos. A Amazon, por exemplo, não quer ser um hospital, ela quer ser a infraestrutura logística que entrega medicamentos e suprimentos médicos. O Google não quer substituir médicos, ele quer aprimorar seus diagnósticos com inteligência artificial. O verdadeiro risco não é a disrupção, mas a complacência. As empresas de saúde que ignorarem a inovação certamente perderão relevância. Mas aquelas que souberem se adaptar, como sempre fizeram, não apenas sobreviverão, como prosperarão. E os investidores que reconhecerem essa dinâmica agora terão a chance de capturar um dos maiores alinhamentos de tendências demográficas, inovação tecnológica e valoração atraente que já vimos. O momento de agir é agora. Não quando as manchetes forem otimistas, não quando os analistas começarem a recomendar o setor, não quando todos estiverem correndo para entrar. Porque, nesse ponto, o desconto já terá desaparecido. A janela de oportunidade se fecha quando o medo dá lugar à euforia, e aqueles que esperarem por esse sinal pagarão o preço da indecisão. A história não se repete, mas rima. E a rima de hoje é clara. O setor de saúde está sendo negociado como se seus problemas fossem permanentes, quando a realidade é que eles são cíclicos. As empresas que o compõem não são frágeis, são resilientes. Elas já superaram crises regulatórias, pressões de custos e mudanças tecnológicas antes. E farão isso novamente. A pergunta não é se o setor vai se recuperar. A pergunta é: você vai estar posicionado para lucrar quando isso acontecer? Porque uma coisa é certa: quando a maré virar, ela virará rápido. E aqueles que tiverem a coragem de comprar quando os outros estão vendendo serão lembrados como os que viram o que os outros não conseguiram enxergar. E colocam todo o seu capital naquela aposta. Mas convicção sem prudência é apenas arrogância disfarçada de coragem. O mercado não se importa com o quão certo você está, ele só se importa com o momento em que você estará certo. E entre o hoje e esse momento, há um caminho repleto de incertezas que poucos têm estômago para percorrer. Por isso, quando olho para um setor como o de saúde, não me pergunto apenas se ele vai se recuperar, mas como vou sobreviver ao período em que todos duvidam. Porque a verdade é que mesmo nos negócios mais resilientes, os preços podem cair 30%, 40%, 50% antes de começarem a subir. E se você não tiver margem de segurança, não apenas no valuation, mas na sua própria capacidade de manter a posição, será forçado a vender no pior momento possível. Veja o caso da United Health. Quando começamos a construir nossa posição, o setor de planos de saúde estava sob ataque. Reguladores ameaçavam mudanças drásticas, os custos médicos subiam, e os investidores fugiam como se estivessem diante de um incêndio. Mas eu sabia que por trás do ruído havia uma empresa com um modelo integrado único, capaz de navegar tanto o lado dos pagadores quanto o dos prestadores de serviço. Uma empresa que, em vez de ser vítima da complexidade do sistema, estava posicionada para lucrar com ela. E o que aconteceu? Os preços caíram mais do que eu esperava. As ações despencaram, os analistas cortaram suas estimativas, e os noticiários pintavam um cenário de catástrofe iminente. Mas eu não vendi. Não porque sou teimoso, mas porque tinha estruturado a posição de forma que mesmo se o pior acontecesse, não seria um desastre para o portfólio. E quando a maré virou como sempre vira, aqueles que tiveram paciência foram recompensados. Isso não é sorte. É disciplina. É entender que em investimentos, o timing perfeito é uma ilusão, e que o verdadeiro diferencial está em estar certo e sobreviver ao tempo necessário para que o mercado reconheça seu acerto. Porque no fim das contas, o mercado não premia os que têm as melhores ideias, premia os que têm as melhores ideias e a resistência para mantê-las. E aqui está a ironia: quanto mais volátil o setor, maior a oportunidade para quem sabe jogar o jogo. Quando todos estão vendendo por medo, os preços se descolam dos fundamentos. Quando todos estão comprando por euforia, os preços se descolam dos fundamentos na direção oposta.
O segredo não é adivinhar quando o mercado vai mudar de humor, é estar preparado para quando ele o fizer. Porque no longo prazo, os negócios que importam são aqueles que entregam valor real. E no setor de saúde, esse valor é literalmente uma questão de vida ou morte. As empresas que conseguem reduzir custos sem comprometer a qualidade, que inovam sem sacrificar a segurança, que se adaptam sem perder sua essência. Essas são as que vão prosperar, não importa o que aconteça no curto prazo. Então, quando você olha para uma ação como a da United Health hoje, não veja apenas o preço. Veja o negócio por trás dele. Veja a resiliência de um setor que não pode ser desligado, a proteção das barreiras regulatórias, a demanda garantida por um sistema que só cresce. E pergunte a si mesmo, se eu acredito que esse negócio vai valer mais daqui a 5 ou 10 anos, por que deixaria que um momento de pânico me impedisse de ser dono dele? Porque no fim das contas, investir não é sobre prever o futuro. É sobre estar certo quando o futuro chegar. E a única maneira de garantir que você estará lá para colher os frutos é não ser expulso do jogo antes que a colheita comece. Não é sobre ter convicção cega, mas sobre ter a coragem de agir quando os fatos justificam a ação, mesmo que o mundo inteiro esteja gritando o contrário. E aqui está o paradoxo: quanto mais óbvia parece a oportunidade, menos vantajosa ela costuma ser. Quando todos concordam que um setor está barato, os preços já refletem essa percepção. É nos momentos em que até os mais otimistas duvidam que os verdadeiros descontos aparecem. E é justamente nesses momentos que a disciplina se torna mais valiosa do que a inteligência. Porque no fundo, o mercado não recompensa quem acerta as respostas. Recompensa quem faz as perguntas certas. E a pergunta mais importante não é quando isso vai se recuperar, mas sim, o que precisa acontecer para que essa tese se prove errada. Se a resposta for algo improvável, como uma mudança estrutural no comportamento humano ou um colapso permanente na demanda por saúde, então o risco não está no ativo, mas na sua capacidade de suportar a turbulência. E essa capacidade não se constrói com gráficos ou projeções, mas com uma mentalidade que trata a volatilidade não como um inimigo, mas como um aliado. Afinal, é ela que cria as discrepâncias entre preço e valor, é ela que permite comprar $1 por 50 centavos. E não se engane, essa mentalidade não é um domingo. É um músculo. Um músculo que se fortalece com cada decisão tomada contra o instinto, com cada posição mantida enquanto o noticiário grita catástrofe, com cada dólar investido quando todos os sinais apontam para a saída. A maioria das pessoas nunca desenvolve esse músculo porque confunde conforto com segurança. Elas preferem a ilusão de controle, seguir a multidão, vender na baixa para proteger o capital, a realidade de que no longo prazo, a verdadeira segurança está em fazer o que os outros não conseguem. Esperar. Mas aqui está o detalhe que poucos entendem: esperar não significa ficar parado. Significa agir com precisão cirúrgica. Significa alocar capital não onde há mais barulho, mas onde há mais assimetria. Significa reconhecer que em mercados eficientes, as maiores recompensas não vêm de prever o futuro, mas de estar preparado quando o futuro chegar, e ele sempre chega. A história não se repete, mas rima. E essa rima no setor de saúde é alta e clara. Períodos de pessimismo extremo são seguidos por recuperações desproporcionais. Não porque os problemas desaparecem, mas porque o mercado, como um pêndulo, sempre oscila entre o medo e a ganância. E quando ele está no extremo do medo, a ganância futura já está precificada na oportunidade presente. Então, se você está lendo isso e ainda hesita, pergunte-se: qual é o verdadeiro risco aqui? Perder dinheiro em uma posição que no longo prazo tem tudo para se valorizar? Ou perder a chance de participar de um dos raros momentos em que o mercado oferece qualidade a preço de liquidação? Porque no fim das contas, o maior risco não é o que o mercado pode fazer com o seu dinheiro. É o que você pode fazer com o seu dinheiro por medo do que o mercado fará. E a única maneira de vencer esse medo é lembrar que em investimentos, as melhores decisões não são tomadas quando tudo está claro. São tomadas quando tudo parece escuro, e você ainda assim enxerga a luz no fim do túnel. Não porque você é mais inteligente, mas porque você decidiu de antemão que não vai deixar o medo ditar as regras do jogo. E essa, meu amigo, é a única vantagem que realmente importa. Sem rigor, não passa de teimosia, e teimosia não é uma virtude no mundo dos investimentos. A disciplina que aplico em cada decisão é o que separa o sucesso do fracasso. Antes de qualquer movimento, pergunto: o que pode dar errado? Analiso o cenário pessimista com a mesma atenção que dedico ao otimista. Penso em quais condições me fariam mudar de ideia. Essa honestidade intelectual é o que sustenta qualquer aposta contrária bem-sucedida.
No caso da saúde, os riscos são claros. Os custos médicos podem continuar subindo mais rápido do que a capacidade de repasse de preços. A pressão regulatória pode se intensificar em vez de arrefecer. As investigações podem resultar em penalidades severas. A gestão pode falhar na execução do plano de recuperação. Todos esses perigos são reais e eu os levo a sério. Mas também avalio as probabilidades. Quão provável é que a pressão sobre os custos persista indefinidamente, quando as seguradoras têm mecanismos para ajustar seus produtos? Quão provável é que a regulação elimine a lucratividade de um setor essencial com tanto peso político? E quão provável é que o maior player do mercado, com décadas de experiência, não consiga navegar por esses desafios? As respostas em todos os casos apontam para um risco calculado, não para uma catástrofe inevitável. Quando contrapeso o potencial de alta ao risco de baixa, ajustando pelas probabilidades, chego a uma conclusão simples. O valor esperado desse investimento supera o preço atual por uma margem de segurança suficiente. Essa é a essência do Value Investing. Comprar quando o mercado vê apenas o medo, mas os números revelam uma oportunidade disfarçada. Agora, deixe-me falar sobre paciência, talvez a virtude mais subestimada no mercado. Quando você faz um investimento contrarian, quase sempre chega cedo demais. Os preços costumam cair ainda mais antes de subir. O sentimento piora antes de melhorar. Os problemas que você apostou contra duram mais do que o esperado. Isso significa que investir contra a multidão exige uma paciência fora do comum. Você precisa estar disposto a segurar posições que mostram perdas por longos períodos. Precisa suportar o desconforto de estar errado, enquanto acredita que no fim, estará certo. Precisa ignorar o ruído e manter o foco no destino, não na jornada turbulenta. A maioria dos investidores não consegue fazer isso. Falta-lhes a disciplina para esperar que a tese se concretize. Quando os preços vão contra eles, começam a duvidar. Convencem-se de que o mercado sabe algo que eles não sabem. E vendem muitas vezes no pior momento possível, transformando perdas temporárias em prejuízos definitivos. Aprendi com o tempo que a paciência é recompensada com mais frequência do que punida. Os mercados corrigem suas distorções. Os preços, cedo ou tarde, refletem o valor real dos ativos. O problema é que o tempo dessa correção é imprevisível, quase sempre mais longo do que qualquer um imagina. A saúde pode levar anos para se recuperar. Estou preparado para isso. Não espero um salto rápido, mas uma melhora gradual, à medida que os problemas são resolvidos e o sentimento se normaliza. Os retornos virão ao longo dos anos, não dos meses. Esse horizonte longo, na verdade, é uma vantagem para quem sabe usá-lo. A maioria dos participantes do mercado está obcecada com o curto prazo. Tentam adivinhar o que acontecerá no próximo trimestre ou no ano que vem. Isso cria oportunidades para quem olha mais longe e identifica valores que só serão reconhecidos daqui a anos. Por fim, um comentário sobre o contexto mais amplo dessa aposta. A saúde não é o único setor onde vejo oportunidade. O mercado como um todo está cada vez mais concentrado em um punhado de ações de tecnologia. Os chamados Magnificent Sete têm sido responsáveis pela maior parte dos retornos nos últimos anos. Essa concentração cria um risco para os investidores passivos, que só acompanham índices, e uma chance para os ativos que sabem olhar para onde os outros não estão olhando. Quando todo mundo se aglomera em torno das mesmas ações, outros setores são negligenciados. Os preços nessas áreas caem a níveis que não têm relação com o valor real dos negócios. Foi isso que aconteceu com a saúde e os serviços financeiros, os bens de consumo básicos e outros setores que perderam o brilho diante do fascínio pela inteligência artificial e pela tecnologia. Acredito que estamos próximos de um ponto de inflexão. A distância entre as avaliações das empresas de tecnologia e as do restante do mercado atingiu extremos históricos. Essas disparidades não duram para sempre. Mais cedo ou mais tarde, o dinheiro volta a fluir para as áreas subvalorizadas, e a roda da performance gira. A saúde está bem posicionada para se beneficiar dessa rotação. Tem fundamentos sólidos, avaliações atraentes e ventos demográficos a seu favor. Quando os investidores começarem a procurar retornos além da tecnologia, a saúde será um destino óbvio. Não sei dizer se essa mudança acontecerá em meses ou anos, mas tenho convicção de que acontecerá. Os mercados sempre se reequilibram com o tempo. Avaliações infladas caem. Avaliações deprimidas sobem. A única incógnita é o quando. E o quando é impossível de prever com precisão. O que posso fazer é posicionar a Berkshire para se beneficiar quando a rotação ocorrer.
Construindo posições em setores subvalorizados como a saúde hoje, estou preparando o terreno para o desempenho futuro. Os resultados podem não aparecer imediatamente nos nossos balanços trimestrais, mas aparecerão com o tempo. Essa abordagem paciente e de longo prazo nos serviu bem por 6 décadas. Continuará nos servindo nas próximas sob a liderança de Greg Abel. Essa é a explicação completa para comprar ações de saúde enquanto todos fogem. No fundo, tudo se resume a um princípio simples: seja ganancioso quando os outros têm medo. A saúde está vivendo medo. Eu estou sendo ganancioso. A história sugere que essa estratégia será recompensada. Obrigado pela atenção. E lembrem-se, no mundo dos investimentos como na vida, a qualidade mais importante não é a inteligência, o conhecimento ou a habilidade analítica. É o temperamento. A capacidade de manter a calma quando os outros entram em pânico. De agir com racionalidade quando as emoções dominam. De sustentar convicções quando a multidão discorda. Desenvolvam esse temperamento, e vocês se sairão bem como investidores, na saúde e em qualquer outro setor. Boa sorte a todos!